Olá pessoal, aqui é o professor Israel do nosso curso Foco no Excel. Vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a função SI, a qual já falamos que a função SI ela permite comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. E na aula de hoje nós vamos para a nona aula da função SI. Nós vamos falar nesta oportunidade sobre datas. Então, como assim? Aqui eu tenho o nome de cada cliente, fiz uma lista aqui de cada cliente. Aqui eu tenho o valor do boleto de cada cliente. Aqui eu tenho a data que eles fizeram o pagamento. E aqui eu tenho o vencimento. O que eu quero saber? Eu quero saber se eles pagaram com atraso, se eles pagaram em dia ou se eles pagaram na data, ou seja, eles pagaram no dia do vencimento mesmo. E aqui eu quero descobrir o número de dias. Tá, se eles pagarem atraso, quantos dias de atraso eles pagaram? Aqui eu tenho uma tabelinha para nós analisarmos a data. E diz o seguinte, que se D3, se a data do vencimento for igual à data do pagamento, vai ter que aparecer que vence hoje. Essas datas não são iguais, então já sei que não é. Se a data do pagamento, se a data do pagamento for menor do que a data do vencimento, se essa data aqui for menor do que a data do vencimento, vai ter que aparecer aqui em dia. E se não for nem maior e nem menor, vai ter que aparecer aqui em atraso. Então vamos lá. Ó, presta atenção. Esse boleto de Ana Beatriz Moura vence dia 15. O vencimento dele foi dia 15 de 1 de 2022. Só que a Ana Beatriz só pagou esse boleto no dia 14 de 1 de 2024. Ela pagou ele como, Israel? Aí eu já sei que foi em atraso. Por que eu sei que foi em atraso? Era para pagar em 2022. Ela pagou em 2024. As datas são iguais. Aqui está em vermelho, eu usei uma função. Ó, onde está em vermelho, eu usei a função hoje. Ó, só dar 2 cliques. Eu usei a função hoje. Então, as datas são iguais. Então, ela pagou no dia do vencimento. Então, eu já sei que se ela pagou no dia do vencimento, então vai aparecer o seguinte: vence hoje. Ela pagou exatamente no dia que é para pagar. Agora, aqui a terceira data. O vencimento dele é dia 17 de 1 de 2022. Só que ele pagou dia 16 de 1 de 2022. Então aqui, ó, em dias. Aqui está ele pagou antes do vencimento. Só que Israel, eu vou fazer tudinho um por um. E se eu tiver uma lista grande? E se eu tiver, por exemplo, 600 datas para me comparar, 600 nomes, eu vou fazer um por um? Não, aí nós não vamos fazer um por um. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma função para resolver o nosso problema. Qual é a síntese da função SI? Ela procura valores verdadeiro e valores falsos. Então ela faz uma procura. Ou ela faz uma na verdade, não faz uma procura, ela faz uma comparação de valores e aponta qual é o verdadeiro e qual é o valor falso. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, igual se, eu vou abrir parênteses. Eu tenho até uma tabelinha para te ajudar aqui, ó. Se D3, então se D3, se a data do vencimento for igual à data do pagamento, ponto e vírgula, o que tem que aparecer? Vence hoje. Então, abre aspas e aí coloca o nome vence hoje. Fecha aspas, ponto e vírgula, se, abre aspas de novo. Segunda condição, se D3 for menor que C3, se D3 for menor que C3, ou seja, o que acontece?
Se essa data do vencimento for menor do que a data do pagamento, em dias, ó, ponto e vírgula, em dias. Então ele pagou no dia ou está em dias aí as contas. Fecha aspas, ponto e vírgula. Professor, se não vencer hoje, se não está em dia, o que que tá? Está em atraso. Abre aspas, em atraso. Fecha aspas, fecha o parênteses, dá um enter. Fecha 2, pronto. Era 2 lá. Então, nós temos aqui primeira data. Então ficou como? Tá em dias. Se D3 for igual a C3, se a data for igual a C3, vai ter que colocar lá vence hoje em dias, e se não tiver um dos dois, se D3 for menor do que C3, vai estar em atraso. Vamos lá. O vencimento dele foi dia 15 de 1 de 2024. Na verdade aqui não é menor, é maior. Pronto, vai dar certo. Agora deu isso. Então maior lá, ó. Agora deu certo. Então o vencimento dele aqui, ó, foi 15 de 1 de 2023. Então era para ele ter pago no dia 15 de 1 de 2022. Só que passou o 23 e não pagou. Ele foi pagar só no dia 14 de 1 de 2024. Ele pagou esse boleto em atraso. De novo, mais uma vez, ó. Se D3, quem é D3? Se a data do vencimento for igual à data do pagamento, vai vencer hoje. E se a data do pagamento for maior do que a data do vencimento, em dias. E se não for, caso contrário, em atraso. Ao enter, essa primeira aqui foi em atraso. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um por um? Não vou fazer um por um. E aí, ó, eu clico aqui, eu posiciono o mouse aqui no cantinho, ó. Clico, sigo e desço. Pronto, ó. Então eu tenho aqui, ó, datas iguais, ó, vence hoje. Datas iguais, vence hoje, ó. Vence hoje. Aqui em atraso, ó, era para pagar em 2022, ele pagou em 2024. Aqui, ó, tá em dias, ó. Ou seja, era para pagar já, vence dia 24 de 1 de 2022, ele pagou dia 23 de 1 de 2022, ó. Aqui também, ó, vence hoje. Aqui, ó, tá em dias, ó. Era para ele pagar, o vencimento dele era 26 de 1 de 2022, ele pagou 25 de 1 de 2020. Ele pagou aí 2 anos e pouquinho antes do vencimento aqui. Agora, professor, eu queria saber se tem como nós descobrirmos os dias. Qual é a diferença de dia entre uma data e outra? Bom, eu vou falar para vocês de lá na frente, eu vou explicar com mais ênfase sobre essa função chamada data diff. A data diff é para a gente calcular entre uma data e outra. Mas pode ser que você precise dela agora e a gente vai tentar fazer aqui. Então fica como? Igual data diff e abre parênteses. Quando eu colocar lá igual data diff, abre parênteses, você vai colocar D3 ponto e vírgula C3, uma data entre a outra. O que eu quero descobrir dessa data? Abre aspas, D, e aí fecha aspas. Por que D, professor? É D de dias. Ele vai contar para mim aí o número de dias, ó. Eu vou dar um enter. E aí, ó, ele está em atraso 729 dias. Professor, eu quero saber em anos. Como é que eu sei? 2 cliques lá, ó. E aí, ano em inglês é years. Então, é Y. Se escreve lá, dá um enter, ó. Então, ele tá em atraso aí em 1 ano. Então, tem aí 1 ano e um pouquinho em relação que está atrasado. Mas vamos continuar em dias, que o que nos interessa aqui é dias. É, professor, em mês, ó, mês M.
E daí, ó, 23, ou seja, quase que 2 anos. Faltou um mês aí para dar 2 anos de atraso. Então tá com 23 meses de atraso. Mas vamos deixar o D aqui. Vou colocar aqui o D. Quando eu clicar aqui em 729 e arrastar, ele vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque tem data maior, tem data menor. Por exemplo, aqui é menor subtraindo por maior. Então ele vai dar erro aqui. Como é que eu faço para me corrigir quando eu tenho uma data menor para subtrair sobre uma maior? Então vamos lá. Nós vamos utilizar, se você puxou e deu esses errinhos aqui, ó, só dá Ctrl Z. 2, clique lá em 729. Nós vamos usar uma função chamada SEERRO. A SEERRO, ela procura um erro. E aí nós vamos dar a solução para esse erro. Lá na frente vai te dar mais sobre essa função SEERRO. Então clique aqui, ó, entre o sinal de igual e o D de data e coloca assim, ó, SEERRO, ponto e vírgula. Aí lá na frente eu vou colocar ponto e vírgula. Eu vou dizer o seguinte, tá? Se tu encontrar essa data e na subtração der erro, o que eu quero que tu faça? Eu quero que ele subtraia. Então eu quero que ele faça aqui, ó, C3 menos D3. E aí fecha parênteses. E aí dá um Enter. Pronto. O que eu quero? Que toda vez que ele encontrar a diferença entre as datas, ele subtrai para mim a data. Que subtrai a data do pagamento menos a data do vencimento. Dá um Enter. Aí eu clico aqui, ó, no cantinho. Eu dou 2 cliques, ele procura. E aí eu clico e seguro e arrasto, ó. O que ele fez? Agora tá em dias, ó. Aí agora ele corrigiu o erro. Ou seja, aqui, ó, tá em atraso 729. Mas aonde tiver menos, ó, tá um dia. Então no caso aqui ele pagou com um dia menos antes do vencimento. Ele pagou aqui um dia menos antes do vencimento. Ele pagou um dia 700 e poucos dias antes do vencimento. Então é isso que a função SEERRO ela faz. Ela encontra o erro e aí eu aponto a solução. Mas vamos estudar esse erro um pouco mais para frente. Aqui só uma curiosidade que eu tinha que mostrar para vocês. Agora, Israel, eu queria também destacar essa partezinha aqui, ó. Como assim? Eu queria que quando aparecer assim atraso vermelho, vence hoje amarelo e em dias verde. Como é que eu faço isso? Seleciona aqui o espaço, ó, seleciona todos os nomes aqui, ó. Seleciona página inicial, formatação condicional, realçar regra, texto que contém. E aí, ó, em atraso, em atraso, aqui, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, eu clico, coloca para mim aqui, ó, formato personalizado, fonte, coloca para mim aqui negrito para ficar fortinho, a cor deve ficar forte. Em atraso, vermelho, eu vou clicar aqui em automático, vermelho, ok, e aí ok de novo, ó, não tira a seleção. Aí eu vou lá de novo, ó, página inicial, formatação condicional, realçar regra, texto que contém. Agora, vence hoje. E aí eu quero que esse vence hoje fique em verde. Clica aqui, ó. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Fonte verde. Vou colocar aqui o negrito para ficar mais forte. Ok. Ó, como ficou lá? Ok de novo. Na verdade, vamos colocar esse vence hoje com uma alerta. Então é amarelo aqui, personalizado. Negrito. Vou colocar aí de amarelo. Pronto. Ok. E aí ok de novo. Ó, vence hoje. E em dia sim, verde. Em dia, ó, página inicial, formatação condicional, realçar regra, texto que contém. E aí em dias
E aí eu coloco aqui formato personalizado, negrito, cor, agora sim, verde e ok, pronto. Agora eu personalizei a minha tabela, ou seja, está em atraso, aqui está em atraso, ficou vermelho. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar agora que ele, em vez de pagar em 2024, ele pagou aí, ó, em 2019. O que aconteceu agora? Ficou em dias, porque vencia em 2022. Ele pagou lá em 2019. Também mudou a cor. Observe que agora também ficou em dias e ficou verde. Então, também ele muda a cor. Então nós temos as três condições. Ó. Nós temos o em dias, nós calculamos o em atraso e calculamos aí o vence hoje. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Essa planilha vai ficar embaixo aqui para vocês baixarem. Podem baixarem, podem treinarem. Dúvida, pode perguntar. Compartilhe o nosso canal. Ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam ter conhecimento desse conteúdo. Se inscreve nesse canal, senta o dedinho lá, deixa o like, para que mais pessoas possam chegar ao pleno conhecimento. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, se Deus